A partir de agora, acompanhe o final que você escolheu para essa história emocionante. O destino que você definiu para Elisa, Richard e Victoria. Essa é a opção A, a fuga épica. O buquê pesado com as expectativas de outrem escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo. Um símbolo abandonado de um futuro que não lhe pertencia. E então, no impulso que nasceu das profundezas de seu ser, Elisa virou-se, não com hesitação, mas com a decisão estampada no rosto, e correu. Correu não apenas para longe do altar, dos olhares chocados, da prisão dourada que a aguardava. Correu em direção a si mesma, ao encontro da mulher que ela estava destinada a ser. O grito de fúria de Victoria ecoou pela igreja, quebrando o silêncio dos convidados. A mãe, traída em seus planos mais ambiciosos. Richard, o noivo abandonado no altar, observava a cena com uma mistura de incredulidade e irritação. Não era a dor da perda amorosa que o atingia, mas a afronta pública, o arranhão em sua imagem impecável. Para eles, era apenas um escândalo. Para ela, era a salvação. Lá fora, o sol da manhã pareceu abraçá-la. O vestido caro, outrora um símbolo de sua prisão, agora era um empecilho. Sem pensar duas vezes, Elisa rasgou a saia longa. O som do tecido se partindo era como um rompimento de corrente. Ofegante, o coração martelando no peito. Ela corria pelas ruas, cada passo uma afirmação de sua nova vida. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e, simultaneamente, os mais libertadores da vida de Elisa. Cortada financeiramente pela família, expulsa do apartamento que sempre fora seu lar, ela encontrou refúgio num pequeno quarto alugado no centro histórico da cidade. Era um espaço minúsculo, com paredes descascadas e uma janela que dava para um beco estreito. Mas era seu, completamente seu. Trabalhou em empregos temporários para sobreviver. Garçonete, vendedora, auxiliar de escritório. Qualquer coisa que lhe permitisse manter a independência duramente conquistada. Suas mãos, antes protegidas por cremes caros e manicures semanais, calejaram-se novamente. Mas dessa vez as cicatrizes eram medalhas de honra, marcas de uma batalha que ela havia escolhido travar. Até que decidiu voltar a pintar. Sua arte era um espelho de sua jornada. As telas que nasceram naquele período eram diferentes de tudo que havia criado antes. Carregavam a força de quem havia enfrentado a tempestade e saído do outro lado, a intensidade de quem conhecera o fundo do poço e decidira escalar de volta à luz. Uma tela grande, em especial, as pinceladas ganhavam forma de uma noiva fantoche, cujas cordas haviam sido dramaticamente cortadas. Eram metáforas de sua fuga, da dolorosa, porém necessária, transformação que a libertara. E naquele novo mundo, construído com seus próprios sonhos e suas próprias mãos, ela descobriu que não estava sozinha. Léo, o garçom de sorriso gentil, que cruzara seu caminho naquele restaurante frio, reapareceu em sua vida como uma brisa suave. Ele trazia café, palavras de encorajamento e um olhar que admirava não apenas a sua arte, mas a força que emanava dela. Finalmente, chegara a tão esperada exposição. Depois de tanto tempo, a galeria pequena estava cheia. Um burburinho de conversas animadas e olhares curiosos. Sua pintura, aquela que contava a sua história de libertação, estava em destaque, iluminada, atraindo todos os olhares. Elisa circulava pela galeria como quem flutua, ainda mal acreditando que aquilo era real. Ela havia encontrado seu lugar no mundo. Havia provado para si mesma que a liberdade valia qualquer sacrifício. De um canto mais afastado, quase escondida na penumbra, Victoria observava. Estava mais magra, mais pálida, como se os meses de raiva e decepção tivessem cobrado o seu preço. Seu rosto, sempre tão controlado, exibia uma expressão misteriosa. Seria um relutante reconhecimento da força que ela havia subestimado em sua filha? Ou seria a solidão fria e amarga de quem percebe, tarde demais, o vazio deixado por Elisa, a quem nunca se deu ao trabalho de conhecer verdadeiramente? Tão silenciosamente quanto havia chegado, ela se foi. Elisa não a viu, ou se viu, não permitiu que aquela presença a desviasse de seu momento. Ela sorria, um sorriso pleno, genuíno, que irradiava a luz de quem finalmente se encontrou. A exposição estava chegando ao fim quando Elisa notou um homem que se destacava entre os visitantes casuais.
Era elegante, de uma forma que não tentava impressionar, com roupas de corte impecável, mas discreto. Ela o observava de longe, intrigada. Havia algo familiar nele, embora tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Então, sem se aproximar, ele se dirigiu à saída. Parou apenas uma vez para sussurrar algo ao ouvido da proprietária da galeria, antes de desaparecer na noite. O homem havia deixado um cartão, letras em relevo, extremamente elegante. Não havia nome, apenas uma frase em francês. L'art véritable attend toujours son moment. A arte verdadeira sempre espera por seu momento. O que isso significa? Quem era aquele homem? Toda história, por mais vitorioso que seja o seu capítulo atual, sempre guarda novas páginas a serem escritas. E algumas sombras, por mais que se tente, podem se recusar a desaparecer completamente, pairando no horizonte como nuvens de uma tempestade ainda por vir. Mas essa é uma outra história. Obrigado por decidir qual caminho seguir. Ative o sininho e siga-nos para mais histórias emocionantes e surpreendentes como essa. Em breve, surpresas, novos desafios e escolhas onde você define o final.